Belezura, galerinha? Então, hoje é o primeiro dia de aula aí do ano de 2022. A gente inicia o capítulo... Deixa eu confirmar aqui. É o capítulo 31 do livro do Halliday. Certo, galera? E aí, nesse capítulo, a partir de agora, a gente vai começar a estudar as correntes alternadas. Pode crer? São circuitos em que a corrente oscila. Uma hora ela gira num sentido, outra hora gira num sentido contrário. Isso tudo vem em função de dispositivos do seu circuito que podem armazenar e depois liberar energia. Então, por exemplo, o capacitor é um cara que armazena energia elétrica. E o indutor, que vocês viram, é um cara que armazena energia magnética. Né? Então, se você tem esses dois caras dentro de um circuito, enquanto um está armazenando, o outro está descarregando. E aí, isto vira uma jogada compensatória, um ping-pong. Enquanto um ganha, o outro perde, enquanto um perde, o outro ganha. Então, você vai tendo a corrente elétrica uma hora girando num lado, outra hora girando para o outro, por conta justamente desses dois dispositivos, que é o capacitor e o indutor. Se você pudesse construir um dispositivo, um circuito elétrico, que só tivesse esses dois caras, sem resistência alguma, você ia ter ali uma oscilação de corrente elétrica eterna. A corrente elétrica é sempre ficar armazenando, não é carga armazenando no capacitor, depois descarregando e armazenando energia no indutor. Aí você ia ter esse cara rodando aí, ó, para sempre, porque não ia ter dissipação. Caso você insira uma resistência, aí o que a resistência elétrica faz? Ela dissipa. Ela vira um ralo de energia. Né? E aí esse ralo faz energia ir embora do circuito, e aí você vai ter essa oscilação acabando, diminuindo, até que você tenha um circuito sem corrente. Beleza? Analogia, bicho, é exatamente o movimento harmônico simples, né? Por exemplo, do sistema massa-mola. Você pega um sistema massa-mola e deixa ele oscilando sem atrito, ele oscila para sempre. Né? Agora, se você coloca um atrito, igual um pêndulo real, você pega o pêndulo e solta ele, aí ele fica oscilando e perdendo amplitude, até que em um determinado momento ele pare de oscilar. Beleza? Então, hoje nós vamos ver esses dois carinhas aí, que é um circuito que vai ter um indutor e um capacitor, e depois a gente vai meter o resistor aí no meio do caminho para dissipar nossa energia. Beleza, galera? Então vamos com calma aqui. Agora, vamos usar bastante as equações diferenciais, tá? Porque a gente precisa resolver o circuito. Então, vamos começar com o mais simples. Circuito LC. Bom, inicialmente, para você colocar um circuito LC, você precisa, né, que alguém libere energia. Então, você precisa que o capacitor esteja completamente carregado. Pode crer? Então, imagina que você pega um capacitor, pluga ele numa bateria e carrega ele. Depois que você carregar ele, aí você agora desconecta ele da bateria e conecta no indutor. Aí você vai ter só os dois, o indutor e o capacitor. Então, inicialmente, ó, um capacitor carregado com carga. Vamos botar aqui, ó, uma carga inicial com carga, vamos chamar de Qzão. Beleza? É conectado a um indutor Lembre que o indutor ele armazena energia como? Caso tenha variação de corrente elétrica, né?
Se a corrente elétrica aumenta, ele vai armazenando essa energia, e quando a corrente elétrica está diminuindo, ele tende a devolver essa energia para o circuito. Então, vou botar duas figurinhas aqui, ó. Pronto, eu tenho essa. Então, aqui eu tenho um capacitor e um indutor, né? Inicialmente, o nosso capacitor está totalmente carregado, beleza? E aí, esse é o momento inicial, galera, onde a corrente é zero. Tá? Aí, um momento já posterior, você vai ter esse capacitor jogando energia para o sistema. Aí você vai ter isto aqui, ó. Pronto. Você vai ter isto aqui. Beleza? Então a carga armazenada no capacitor começa a liberar energia, e aí essa energia vai produzir um campo magnético no indutor, certo? Onde você vai poder armazenar essa energia de volta lá no indutor. O que a gente vai fazer? Para conseguir calcular as coisas aí dentro do circuito, nós vamos partir da lei de Kirchhoff, né? Ou Kirchhoff. Lei de Kirchhoff. Aqui é simples, cara. São só dois bichinhos. Se são só dois bichinhos, eu tenho que somar, né, as diferenças de potenciais dos dois. Então, no capacitor, a gente sabe que a diferença de potencial é menos Q sobre C. Não é isso? E no indutor, a gente sabe que é menos DL, DI, DT vezes L. Pronto. A gente vai subtrair esses dois caras porque, apesar do um tá dando, o outro tá tirando energia, a gente só associa ao gerador, né, a soma da DDP. Os outros a gente sai subtraindo, porque eles também podem retirar. Muito bem. O que a gente faz agora? Eu vou trocar o sinal de todo mundo, então eu vou ficar assim, Q sobre C mais L DI dt é igual a zero. E eu posso colocar essa corrente em função da carga também, né? Porque nós sabemos que a corrente elétrica, ela é a derivada da carga. Então, quem seria esse bichinho DI dt? Isso aqui nada mais é do que o d dt do dq dt, né? Todo mundo de acordo? O I é a derivada da carga. Então, eu tenho uma derivada dupla, de maneira que eu vou ter que um D2 da carga em relação ao tempo. Ok? Volta para cá. Eu fico, então, com Q sobre C mais L D2 Q dt2. Então, percebam, nós temos aí uma equação diferencial, né, de segunda ordem. A gente pode dar uma reorganizada nos termos para a gente conseguir resolver ela de uma maneira um pouco mais intuitiva. Posso escrever assim, ó. Divide tudo por... Multiplica... Não. Divide tudo por L, melhor. Se você dividir todo mundo por L, a gente vai ficar com isso aqui, ó. D2 dt2 mais 1 sobre LC vezes a carga igual a zero.
Então, ali, nós temos uma equação diferencial, vou chamar essa equação de 1, onde a nossa variável aí é o Q. E tem que ser o Q, né? Porque o Q é o cara que está variando no capacitor. Uma hora o capacitor está completamente carregado, uma hora o capacitor está descarregado. Então, o Q fica oscilando nessa brincadeira. Galera, se eu tenho uma derivada segunda, sempre que você estiver em algo do tipo assim, ó, uma derivada segunda de uma função qualquer, por exemplo, em relação a x, né? E isso é igual a uma constante vezes a própria função, f de x, é porque essa solução aqui, ó, ela tem duas saídas. Se essa constante for positiva, isso aqui é uma função exponencial, do tipo f de x é igual a uma exponencial vezes uma constante vezes x, certo? Porque se você cai a constante duas vezes, você vai ter esse a. Né? Então esse a aí vai ser tipo a raiz dessa constante. Agora, se esse cara for negativo, aí a saída, a solução não é uma exponencial, e sim é uma exponencial com um izinho aqui no meio do caminho, ó. Percebam, porque se você desce duas vezes esse IK vezes IK, que é a derivada segunda, o I com I vira o menos. Então, esse sinal de mais ou menos na frente da constante é que vai fazer toda a diferença. Se é um sinal positivo, eu tenho uma solução exponencial. Se é um sinal negativo, eu tenho uma solução do tipo oscilatória, beleza? Esse I aqui, galera, me produz uma solução do tipo cosseno e seno, tá bom? O outro não, o outro produz uma queda exponencial ou um crescimento exponencial. Muito bem, então deixa eu apagar isso aqui. Fala, Pedro. Esse I que o senhor botou é a unidade imaginária? É o número complexo. Beleza. Beleza, então já dá para ver aí que essa solução, se você jogar esse cara Q sobre LC para a direita, ele vem com um sinalzinho de menos, né? Então a gente sabe que eu tenho uma coisa do tipo uma derivada segunda igual a uma constante negativa vezes a própria função. Então a solução disso aqui é uma solução obrigatoriamente oscilatória, do tipo senos e cossenos. O que nós vamos fazer? Eu vou escolher uma, né? Para a gente poder trabalhar. Então vamos pegar uma solução aqui. Vamos pegar uma solução aqui, ó, do tipo Q de T é igual a uma amplitude vezes um cosseno de ômega T, e aí eu vou botar uma fase φ aqui genérica. Legal? Bom, se a gente adotar a condição inicial em que no tempo t igual a zero, o capacitor está completamente carregado, a gente vai fazer o seguinte, ó, adotando a carga inicial igual ao Qzão, é isso? A gente vai poder já descobrir alguns valores, algumas constantes aí da minha solução. A gente vai ter o seguinte. Temos, primeiro, se o Q de zero vai ser o Qzão, então esse Azão aí vai ser o nosso Qzão, e o φ, a fase φ é zero. Pode crer? Porque o cosseno de zero é 1, né? E esse Qzão aí vai ser a carga máxima. Faz sentido aí, galera? Aí você fala, professor, e se no tempo t igual a zero, a carga não for máxima? Ou seja, o capacitor não esteja completamente carregado. Bom, aí você adiciona a fase, não tem problema nenhum. Né? Se a gente tiver esse tipo de situação com a carga máxima no t igual a zero, eu posso simplesmente escrever a função q de t como sendo, então, um Qzão vezes o cosseno de só ômega t. Simples assim. Agora, caso pode acontecer também,
Cá, escrever direitinho aqui. Em t igual a 0, o capacitor não esteja, o capacitor não esteja completamente carregado, o que vai acontecer? Eu só adiciono a fase qualquer. Então, eu posso colocar o meu Q de T igual a um Qzão, que é a amplitude, vezes o cosseno de ômega T, mais uma fase φ qualquer, genérica. Legal? E essa fase φ ela é definida através da condição inicial. Bem, aí o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar essa nossa solução, então, essa solução geral, com o próprio φ, pode ser com o próprio φ, não tem problema, o φ é só uma fase. E vou tentar substituir ela lá na equação 1. Tá bom? Só que para isso a gente vai precisar derivar esse troço duas vezes. Então deixa eu passar para cá. Ó, derivando. Temos o seguinte. Vou separar aqui em dois pedaços. Se a gente derivar a primeira vez dq dt, a solução, o que vai acontecer? O ômega pula para fora, né? Eu vou ter um ômega aí saindo do cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno, então a gente fica com menos um Qzão vezes um ômega, e aqui um seno de ômega t mais φ. Show. E se eu derivar de novo? Eu tenho ali uma derivada segunda. Bom, se a gente derivar de novo, o ômega pula mais uma vez, né? Então, e a derivada do seno é o cosseno, então vai ficar menos Qzão ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais o φ. Certo, galera? Substitui isso lá na equação 1. Substituindo. Em 1, temos o seguinte. Então, bora lá. Ó. Então, vou botar a derivada segunda primeiro, a equação aqui em cima. Vou colocar a derivada segunda da carga. Então, vai ficar menos Qzão ômega 2 cosseno de ômega t mais φ. Show? Mais era 1 sobre LC que tinha aqui, vezes a carga. E aí a carga é a nossa solução genérica, né? Que é o Qzão cosseno de ômega t mais φ. Tudo isto igual a zero. Vou botar aqui, ó. Igual a zero. Bom, o que nós vamos fazer, galera? Vamos colocar em evidência algumas coisas, tá? Eu vou botar em evidência o Qzão e o cosseno. Então, Q cosseno de ômega t mais φ, que é a própria solução, né? Isto fica multiplicado, então, por menos ômega quadrado mais 1 dividido por LC. Tudo isso igual a zero. Ora, para esse troço aqui dar zero, ou uma parte é zero ou outra parte é zero, né? Tomando a segunda parte como sendo zero, a gente vai poder escrever que o ômega ao quadrado é igual a 1
sobre LC. Legal? E aí a gente encontra já de cara a frequência das oscilações do seu circuito. Certo? Eu posso escrever então assim, ó, ômega é igual a 1 sobre a raiz de LC. Legal? Tirando a raiz quadrada aqui desse cara de baixo. E se você quiser escrever a frequência F, você pode. Por quê? A frequência F ela é definida como... Né, vocês lembram que o ômega ele é 2πf. 2πf. Então, a frequência é o ômega sobre 2π. Ou seja, vai ficar nada mais, nada menos do que 1 sobre 2π raiz de LC. Certo? E quem são esses caras? Eles são a frequência das oscilações, né? Então, vou botar aqui, ó, o F é a frequência das oscilações. Legal? Então, é realmente, galera, o quanto que a corrente, ou a carga, né? A carga varia por segundo. É a frequência mesmo em hertz. Se eu tenho aí 100 hertz, por exemplo, é porque a carga, ela oscila, ou a corrente, ela oscila 100 vezes por segundo. E o que você tem aí é uma espécie de compensação. Vou botar aqui uma figurinha que eu acho que é do Halliday, inclusive, que ela representa bem essa questão aí das oscilações, cara. Cadê? Eletro 2. Aqui. Deixa eu ver se cabe tudo aqui. Aí dá para ver, né? Então, olha só. Se você pega, por exemplo, aqui o início na letra A, bem aqui, ó. O que você tem? Você tem, num tempo t igual a zero, todo o seu capacitor carregado, beleza? Isso quer dizer que a energia do sistema é toda ela energia elétrica. Toda ela. Né? Aí você deixa o pau quebrar. O seu capacitor, ele começa, então, a jogar carga para o indutor. Isso quer dizer que eu tenho uma corrente elétrica girando aqui, ó, no sentido anti-horário. Legal? Isso quer dizer, então, que o seu indutor vai armazenando energia. Vai armazenando energia porque o capacitor está perdendo carga. E aí, em algum momento, você vai ter, então, a energia magnética sendo metade, por exemplo, da energia elétrica. Né? A metade da energia elétrica foi jogada para a energia magnética, para o indutor. Aí, chega um momento que toda a energia magnética, toda a energia vira magnética. Por quê? Porque seu indutor, ele acabou armazenando toda a energia. Então, a corrente elétrica foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que se tornou uma corrente máxima. No momento em que se tornou a corrente máxima, quer dizer que seu indutor armazenou a quantidade máxima de energia magnética. Legal? A partir daí, então, o seu capacitor, ele ficou descarregado. Pode que ele não tem mais energia, não tem mais carga no capacitor. E aí, o que seu indutor vai fazer? Ele vai devolver essa energia. Como? Ele faz agora a corrente elétrica... ele vai fazer a corrente elétrica diminuir, estão vendo? A corrente elétrica vai diminuindo. Enquanto a corrente elétrica vai diminuindo, ele vai perdendo energia magnética, vai entregando energia elétrica para o capacitor. Até chegar a uma situação em que a corrente elétrica zerou, porque a corrente diminuiu. Corrente zerou, o que aconteceu? Seu capacitor se carregou completamente de novo, seu sistema vai ter apenas energia elétrica, que é o que está indicando aqui, e aí o processo continua. Só que agora o processo continua com a corrente no outro sentido. Né? Porque todo esse pedaço aqui de cima, ó, foi com a corrente girando no sentido anti-horário. Toda essa parte aqui de cima. A corrente cresceu, depois ela diminuiu e zerou. Agora, o processo se repete, só que agora
Olha como o capacitor está invertido. Ó. As cargas agora estão por baixo, positivas, e as negativas estão por cima. Isso faz com que agora a corrente gire no sentido horário, e aí a mesma coisa acontece. A corrente aumenta, até chegar no seu valor máximo. Chegou no seu valor máximo, aí ela começa a diminuir, até zerar de novo. E aí você tem um processo cíclico de armazenar energia elétrica, perder energia magnética e depois vice-versa. Você armazena energia magnética e perde energia elétrica. Tudo bem? É um oscilador harmônico simples, igual vocês conhecem, do sistema massa móvel. Vamos dar uma olhada nessas energias, cara? Ó. Quem seria, por exemplo, a energia elétrica? Vamos dar uma olhada nessas energias aqui. A energia elétrica, vocês lembram como é que calcula? Vou chamar de U, com Ezão embaixo aqui. Ela nada mais é do que Q, né? Era carga sobre... Era carga ao quadrado, né? Carga ao quadrado sobre 2C. Era isso, né? Carga ao quadrado sobre 2C. E a gente sabe que a carga agora, ela depende do tempo, né? E a solução é um Qzão cosseno de ômega t mais φ. O que a gente pode fazer? A gente pode substituir. E eu encontro a energia elétrica no capacitor da seguinte maneira. Vai ficar Qzão ao quadrado, cosseno ao quadrado. Deixa eu colocar assim, ó, Qzão ao quadrado sobre 2C, cosseno ao quadrado, ômega t mais φ. Tá vendo? Então a energia elétrica, ela também depende do cosseno, né? Ela também depende do cosseno. E aí ela tem uma oscilação, só que agora a oscilação é com o quadrado do cosseno. E como é que ficaria a energia magnética? Ora, a equação da energia magnética, nós já vimos lá atrás. Isso era L vezes I ao quadrado sobre 2, não é isso? E o I, quem é o I? É um I que depende do tempo, nada mais é do que a derivada da carga, né? A derivada da carga já está aqui, ó. Esse cara aqui já é o I, não é isso? Então fica menos Qzão ômega vezes o seno. Vou botar aqui, ó. Menos Qzão ômega seno de ômega t mais φ. Show. Vamos substituir lá? Vai ficar, ó, U magnético é igual L sobre 2 vezes o menos vai sumir, vai ficar Q quadrado, ômega quadrado, seno quadrado de ômega t mais φ. Vamos à informação do ômega? A gente sabe que o ômega ele é igual a 1 sobre a raiz de LC. Né? Se eu jogar ali, vai ficar assim, ó. O B é igual a LQ ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre LC, pode crer, seno quadrado, ômega t mais φ. Bom, aí vocês enxergam aqui, ó, que o Lzão com Lzão morreu, e eu vou ter um Q ao quadrado sobre 2C, tá? Vezes o seno. Então já vou colocar aqui de outra cor. Eu não tenho mais espaço aqui embaixo, vou lá para cima.
Deixa eu repetir a mesma corzinha aqui, ó. Então, meu UB é igual a Q2 sobre 2C vezes um seno ao quadrado de ômega T mais φ. Olha que bonito. E aí você já consegue ver uma coisa, né, cara? Se um depende do cosseno ao quadrado, o outro depende do seno ao quadrado, é porque realmente eles estão defasados. Quando um é máximo, o outro é mínimo, como deveria ser. Como deveria ser. E se você somar os dois, as duas energias, você vai ter a energia total do sistema. Então, se a gente somar, eu vou chamar assim, ó, U T de total é igual a U elétrico mais U magnético. Vai ser a soma dos dois. Quando a gente somar os dois, percebam que eles têm o mesmo fator de Q quadrado sobre 2C na frente, os dois, tá vendo? Vou botar em evidência. E aí eu vou ter uma soma de cosseno ao quadrado de ômega t mais φ, mais um seno ao quadrado de ômega t mais φ. E todos nós sabemos, desde que nós somos criancinhas, né, isso que a soma do seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso dá 1. Ou seja, a energia total U, ela é Q ao quadrado sobre 2C. Olha que belezura. E isto, galera, é constante, porque o Q é uma constante do problema, o C também. Então, como deveria ser, a energia total é constante, mas a elétrica e a magnética, elas ficam se compensando. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, mas a soma das duas tem sempre o mesmo valor. E aí nós vamos ter um gráfico parecido com isso aqui, ó. Parecido não, né? Exatamente com isso aqui. Pá, pá, pá. Aqui você, ó. Pronto. Então a gente vai ter isso aqui. Certinho? Então, olha a energia. A energia, ela é o eixo vertical. O tempo é o eixo horizontal. Como as duas... as duas energias aí estão com cosseno ao quadrado, elas não vão assumir valores negativos, né? Então, com cossenos e senos ao quadrado, sempre valores positivos. Então, o máximo que vai acontecer é uma ser zero. Então, percebam, a energia elétrica é a linha escura. Começa lá em cima com o capacitor todo carregado. Quando o tempo passa, ela vai perdendo energia e a energia elétrica, que é a linha mais cinza, cresce. Certo? Chega um ponto que elas se invertem. Uma é máxima, a outra é mínima. Beleza? E aí, cara, ó, quando você pega o cosseno ao quadrado, ou seno ao quadrado, o período, ele dobra, né? Desculpa, ele cai pela metade. O período cai pela metade. A frequência que dobra. Então, na metade do período, o que a gente tem? A gente já tem um ciclo completo. A gente tem a energia elétrica chegando a zero e depois chegando ao máximo. Isso na metade do período ali das oscilações. Certo? E aqui em cima está a soma das duas, sempre constante. A energia elétrica mais energia magnética vai dada sempre por Q quadrado sobre 2C para qualquer instante de tempo. Tudo bem? Alguma dúvida aí com relação a esse tipo de circuito? Tá suave?
Exatamente. Exatamente. É isso aí, Pedro. Faz muito sentido. E aí, cara, isso aí é um circuito bastante idealizado, né? Porque na prática você não consegue fazer um circuito em que não tenha resistências elétricas. Não tem como. Então é uma parada bem ideal. Você pode aproximar e tal, mas com o tempo essa energia ela vai ser dissipada. Por quê? Porque os fios reais têm resistência elétrica. E é isso que nós vamos fazer agora. Se a gente inserir um resistor aí no meio, o que será que acontece? Aí nós vamos ter o nosso segundo circuito do dia. O bonitão circuito RLC. Legal? O que é o circuito RLC? É um circuito com os três caras. O resistor, o indutor e o capacitor. Certo? E aí você já sabe qual é a função dos três. A função do resistor é simplesmente esquentar, jogar energia para fora. A função do indutor é armazenar energia magnética. E a função do capacitor é armazenar energia elétrica. Então vocês vão ter o que a intuição nos diz? Que você continua tendo oscilações, mas essas oscilações vão diminuindo à medida que o tempo passa. Por quê? Porque agora existe um ralo de energia, que é o ralo com que a energia elétrica vai sendo consumida, né, e jogada para fora do circuito pelo seu resistor. Então, vamos só escrever isso aqui. Ó. Ao inserir um resistor no circuito LC, que é o que a gente estava vendo, existirá que existirá dissipação de energia. Existirá dissipação de energia. Bom, figurinhas, figurinhas, figurinhas. Figurinhas, cadê você? Bom, então aqui ó, é uma representação, né, do que está acontecendo. Você tem agora o seu resistor funcionando como o ralo energético, beleza? E agora a montagem é mais ou menos isso aqui, ó. A montagem é mais ou menos isto. Certo, galera? O que está acontecendo aqui, ó? Você tem inicialmente o capacitor conectado com uma bateria. Para quê? Para carregar o capacitor. Carrega, 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 carrega. Beleza. Entrou em equilíbrio, capacitor carregado. Aí você agora pluga essa chave, ao invés de plugar no gerador da bateria, você pluga aqui, ó. Então você vai ter um circuito fechado aqui, onde você tem uma corrente elétrica agora, que vai ser estabelecida por conta de três dispositivos apenas. Esse e esse. É o capacitor, o resistor e o indutor. Belezinha? O que nós vamos fazer? Lei do senhor Kirchhoff de novo. Eu não lembro qual foi a corzinha que eu usei. Vamos ver essa. Lei de Kirchhoff.
Belezinha? Só nos 3, hein? Porque vocês vão ver na próxima aula que, para compensar essa perda energética, o que a gente pode fazer? A gente pode plugar, além dos 3, a fonte. Né? Aí a fonte vai alimentando a energia que o resistor vai tirando. Você pode plugar uma fonte de corrente contínua? Não, né? Porque se você plugar uma fonte de corrente contínua, o seu circuito, o indutor não vai funcionar. Eu preciso que o indutor ele tenha variação de corrente para que ele funcione. Se você não tiver variação de corrente, o seu indutor, ele lá e ele não lá é a mesma coisa, certo? Então você precisa plugar uma fonte de corrente alternada. E aí, bicho, nós vamos ter 4 coisas para estudar: a fonte, o indutor, o resistor e o capacitor. Tá? Isso aí, por isso que você vai ter a técnica dos fasores. Diga, Pedro. Mas o capacitor já não está soltando corrente aos poucos? Já não está fazendo, de certa forma, fazendo essa variação da corrente? Pois é, mas se você tiver um circuito no qual você tem ali uma bateria que está fornecendo uma DDP contínua, o que você espera que aconteça? Você espera que, no fim das contas, o seu capacitor fique totalmente carregado. Entendeu? E aí ele não consegue mais jogar essa energia para fora. Por quê? Porque ele está recebendo o tempo todo. Recebendo, e acabou o seu circuito. Você tem um capacitor armazenado, a corrente é 0, o resistor não esquenta, e aí seu circuito morreu. Você não tem nenhuma oscilação acontecendo lá, digamos assim. Tudo bem? Então, tipo, sim, porque ele não vai conseguir jogar a carga, então, né? Exatamente. Sim. Obrigado. Bom. Então, vamos lá, cara. Lei de Kirchhoff, nós vamos ficar com menos RI, né, do resistor, menos LDIDT do indutor, e menos era Q sobre C do capacitor. Tudo isso igual a 0. Né? Aí lá, daqui a pouco, nós vamos inserir aqui uma fonte alternada. Beleza? Na próxima aula. Por enquanto, zero. Vamos só dar uma organizada nos termos? De novo, né, cara? Essa derivada da corrente aí vai aparecer uma derivada segunda da carga. Já bora dividir todo mundo agora por R e L. Não é isso? Não, deixa assim. Eu vou trocar então a corrente por DQDT. Então eu vou ficar assim, vou fazer com calma, né? Vamos trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar L. No lugar do DI/DT vai aparecer um D2 DT 2 mais R, aí no lugar do I vai ficar agora uma derivada primeira, mais Q dividido por C. Bom, eu vou tirar aquele L do lado da derivada segunda, dividindo toda a equação por L. Tá bom? Aí ficamos assim, ó. D2 DT2 da carga mais R sobre L de DQ DT, certinho? E ali vai ficar um mais 1 sobre LC vezes o Q. Tudo isso igual a 0. Cara, o que apareceu então de novo? Apareceu uma derivada primeira aqui, ó, no meio. E aí essa derivada primeira, ela pode ser que tenha uma interferência na solução e a solução deixe de ser oscilatória ou não.
tá? Eu vou resolver essa equação aqui um pouco na unha com vocês, para vocês já irem se acostumando com a resolução de equações desse tipo. Vocês devem ter visto isso lá em EDO, né? Quem está fazendo EDO. De qualquer maneira, é bom vocês saberem como que sai desse tipo de equação. Aqui, fisicamente falando, a gente faz umas definições que vão ajudar na interpretação. Não, vamos botar assim, ó, definindo. Vamos definir dois caras. Eu vou definir aqui, ó, vou botar de roxo. Eu vou definir um cara chamado beta, tá bom? Ele vai ser, depois vocês vão entender por quê, ele vai ser a resistência dividido por 2L, legal? E agora, aquela minha frequência, que era 1 sobre a raiz de LC, eu vou chamar de frequência natural. Por quê? Porque é a frequência que existe sem dissipação, tá bom? É a frequência natural do meu sistema, se ele tiver numa situação perfeita, digamos assim. Esse beta, ele está associado com o R, ele vai ser chamado, galera, de parâmetro de amortecimento. Parâmetro de amortecimento. Beleza? E esse ômega zero, então, como eu já tinha dito, ele vai ser a frequência natural. É a frequência angular, né? Mas a gente chama de frequência para não ter que ficar repetindo. Então, frequência natural. Natural. Muito bem. Fazendo então essas trocas todas, a gente vai poder reescrever aquela equação lá em cima da seguinte maneira. Ó. Eu vou ter aqui um D2, DT2. No lugar, então, desse RL, vocês estão vendo que esse RL aqui, ó, ele tá aqui definido como um beta, só que aí tem um 2 no meio do caminho. Se você passa esse 2 multiplicando beta, eu posso escrever assim, ó, mais 2 beta, beleza? dq dt. dq dt. Pronto. Mais, aí, aquele 1 sobre LC, ele é a frequência ao quadrado, porque está sem a raiz, ômega ao quadrado, então, vezes a carga Q. Tudo isso igual a zero. Pronto, então eu tenho essa equação agora para resolver. Como que a gente resolve, galera? A gente vai atrás de uma solução particular. Eu vou chutar aí uma solução particular, porque eu sei que tem alguma espécie de exponencial aí no meio do caminho. Tá certo? Então, vamos fazer assim, ó. Solução particular. Minha solução particular vai ser Q de T igual a uma exponencial. Uma exponencial de sei lá, uma constante R, por exemplo, vezes o tempo. Tá certo? Essa vai ser minha solução particular. Para a gente substituir ela lá na minha expressão, eu preciso saber quem é o dq dt. Vamos fazer igual eu tinha feito antes. O dq dt cai o R, né? E fica R vezes a exponencial de RT. E se eu tomar a segunda derivada, vou botar aqui no cantinho, ó, se eu tomar a segunda derivada de 2Q dt2, aí cai o R de novo, eu vou ter um R quadrado exponencial de RT.
Tá bom? Isso me leva, então, quando substituir esses resultados lá na equação diferencial, a gente vai ficar assim, ó. Percebam, eu tenho aqui a derivada segunda, então, no lugar da derivada segunda, eu coloco para cá, eu coloco R2 e elevado a RT, mais etim 2 beta, né, isso, vezes a derivada primeira. A derivada primeira é R exponencial de RT, mais um ômega zero ao quadrado, vezes o próprio Q, né, que a gente definiu como R vezes T, tudo isso igual a zero. Coloca essa exponencial em evidência. Eu vou ter, então, exponencial de RT, que multiplica R2 mais 2 beta R mais ômega zero ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Legal? Daqui nós temos o que a gente chama de equação característica da minha solução. Então, a equação característica, vocês viram isso lá em EDO, né? Característica. Que é exatamente essa equação do segundo grau que está dentro do parênteses. R quadrado mais 2 beta R mais ômega zero ao quadrado, tudo igual a zero. Bom, solução do segundo grau é fácil, né, cara? Isso aqui é Bhaskara, então fica R vai ser igual... Vamos fazer direto? Menos B, então fica menos 2 beta, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Quem é o delta? É B ao quadrado, então fica 4 beta quadrado, certo? B quadrado menos 4AC, então menos 4, o A é 1, e o C é ômega zero. Então, ficamos com isso aqui, dividido por 2A, e o A é 1. Muito bem, se eu tirar o 4 de dentro da raiz, galera, eu posso colocar o 4 para fora da raiz, e a gente fica assim, ó, menos 2 beta, mais ou menos 2 vezes a raiz de beta quadrado menos ômega zero ao quadrado, tudo dividido por 2. Então, esse 2 aqui pode ir embora, por isso que a gente define um 2 em lá, tá? Para simplificar a nossa vida aqui, para ficar um resultado um pouco mais bonitinho, né? Mais arrumadinho. Então, a gente fica com menos beta, mais ou menos a raiz de beta 2 menos ômega zero ao quadrado. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir esta quantidade aqui, ó, dessa raiz. Deixa eu botar outra cor. Pode ser de azulzinho aqui. Eu vou definir isso aqui como sendo um novo ômega. Beleza? É uma nova frequência, que é a frequência com que o meu sistema está oscilando. É a frequência com que o meu sistema está oscilando. Então, fazendo um novo ômega igual a raiz desse beta 2 menos ômega 0,2, temos o seguinte. Tá? O nosso R, ele vai ser igual a menos beta mais ou menos ômega. Não é isso? Ou, se você preferir, eu posso definir aqui, ó, um R1, onde vai ser menos beta mais ômega, e um R2 menos beta menos ômega, né? Porque aí agora eu tenho os dois resultados. Bom, se eu tenho esses dois caras, eu tenho a solução geral. Solução geral tá aqui, ó.
Solução geral. Olha que bonitinho. A solução geral vai ser o Q de T. Eu estou procurando a solução da carga, não é isso? Então, eu vou ter duas exponenciais com duas constantes que são determinadas com os valores iniciais, né? 1 a 1 vezes a exponencial de R1 vezes o T, mais 1 a 2 exponencial de R2 vezes o T. Se eu tivesse 3 raízes, eu teria mais um terceiro termo. Como são só duas raízes, a gente tem a solução geral, dado pela soma dessas duas soluções características, né, soluções particulares, digamos assim. Bom, então, eu vou colocar os nossos bichinhos aqui, ó. A1 que multiplica. Quem é o R1? Menos beta mais ômega. Então, fica exponencial de menos beta, tudo vezes o tempo, né? Então, vou botar assim, ó. Menos beta mais ômega vezes o tempo. E aqui eu vou ficar com mais o A2 exponencial do R2. E o R2 é menos beta menos ômega. Bom, aí vocês estão vendo, galera, que tem um elevado a menos beta dos dois lados. Tá? Eu posso botar esse menos beta, esse exponencial de menos beta, em evidência. Que aí eu chego na expressão final. Ó. Eu tenho um Q de T. Vou colocar exponencial de menos beta T em evidência. E aqui dentro do parênteses a gente vai ficar com A1 exponencial de ômega T, não é isso? Mais um A2 exponencial de menos ômega T. Olha que bonito. Então, eu tenho essa exponencial com o parâmetro de amortecimento fora, determinando, galera, o amortecimento. Né? Porque isso aqui é uma exponencial. O beta é um cara positivo, então esse cara aqui, ele está determinando uma queda da carga. É como se isso aqui fosse a amplitude da carga. Pode crer? E aí, o termo de dentro do parênteses, se ele for oscilatório, ele vai ter uma coisa assim, ó. Opa. Entendeu? Então, esse termo de fora é ele que determina o padrão de queda da carga ao longo que o tempo passa. O termo de dentro, ele pode ser oscilatório ou não, depende da situação. Para nós aqui, em Física 3, que é o Eletromagnetismo 2 de vocês agora, a gente vai estar, se eu não me engano, a maioria dos problemas, galera, vai associar a um padrão oscilatório aí, tá? Mas eu vou discutir as três possibilidades, para vocês já terem esse nome na cabeça de vocês, porque em algum momento vocês vão fazer mecânica clássica. E lá em mecânica clássica, vocês vão ter sistemas amortecidos também. E você tem 3 tipos de amortecimento. Vamos numerar os bichinhos aqui, ó. Primeiro, eu tenho um cara chamado subamortecimento. Esse é o que eu acho que vai aparecer em 99% subamortecimento dos exercícios, tá? Para vocês fazerem desse negócio aqui. Esse é o caso, galera, em que nós temos o beta não muito grande, beleza? Então, a resistência lá do seu sistema tá lá, mas ela não é muito intensa. Então, existe uma dissipação de energia, mas essa dissipação ela não é tão violenta, digamos assim. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? Neste caso, eu vou escrever que o ômega, ou seja, a frequência natural do sistema ganha do amortecimento, tá? Então, o amortecimento não é muito grande.
Isso nos leva... O que nos leva... se o ômega 0 é maior do que o beta, olha para essa equação aqui, ó. Olha para essa equação bem aqui. Se esse cara ganha desse cara, vocês estão vendo que vai rolar aí uma raiz com um número negativo lá dentro? Então, você vai ter que o ômega, que é a frequência do sistema ao quadrado, que é dado por beta ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado, se o ômega 0 ganha do beta, esse número tem que ser menor do que 0. Ou seja, tem que ser negativo. Pode crer? Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma jogadinha aqui, ó. Eu vou inverter o sinal dos dois, tá? E vou colocar um sinalzinho de menos aqui na frente. Então, vai ficar menos... Olha lá, inverti, vou botar ômega 0 quadrado menos beta quadrado. Entenderam o que eu fiz? Troquei o sinal e inverti os caras aí. Bom, se você tirar a raiz quadrada desse negócio, vocês vão ter a raiz quadrada do menos 1. Então, ó, tira a raiz quadrada. A raiz quadrada do menos 1 é o próprio i, certinho. E esse cara aqui, ó, vai ser uma raiz com número positivo, porque essa subtração aqui tem que dar positivo. Não é isso? Tudo bem? Não fiz nada demais, né? Porque eu posso agora definir uma parada do seguinte. Eu vou definir essa raiz... deixa eu botar de outra cor. Eu vou definir essa raiz aí como sendo uma frequência linha. Tá? Ômega 0 ao quadrado menos beta ao quadrado. Se a gente faz isso, galera, nós vamos poder escrever assim, ó. O ômega, lá da minha solução, é dado por I vezes um novo ômega que eu chamei de ômega linha. Esse ômega linha nada mais é do que o ômega, só que com a troca, né, da ordem das coisas lá. E aí, isso nos leva ao seguinte. Assim, eu vou poder escrever Q de T da seguinte maneira. Lembra que a gente tinha uma exponencial de menos beta vezes o T aqui. A1 vezes a exponencial do ômega, mas quem é o ômega? O ômega agora a gente vai trocar por I vezes esse ômega linha, mais 1A2, vezes a exponencial de I ômega linha também, vezes o tempo. Tá? Essa é a minha solução. E percebam que agora apareceu um I aí dentro. E aí lembrem, galera, que uma exponencial imaginária é uma solução oscilatória. Se é uma solução oscilatória, eu posso escrever em termos de senos e cossenos. Então, que pode ser escrita por para quem não lembra, ó, toda vez que vocês tiverem esse tipo de coisa aqui, ó, uma exponencial de I vezes um ângulo qualquer, isso pode ser escrito como um cosseno do ângulo mais I seno desse ângulo. Tá bom? E aí, se você escolhe só a parte real, porque o que interessa para a solução física é a parte real. Então, você pega só a parte do cosseno. Então, se eu pegar só a parte do cosseno, fica Q de T é igual exponencial de menos beta T vezes o cosseno. De quem? Faltou o A, né? Posso colocar aqui
assim, um Azão só. Um Azão vezes uma exponencial de menos beta t cosseno ômega linha t mais φ. Certo? Ou, se você preferir, já vou até colocar aqui de outra cor, a gente pode escrever esse Q de t com os valores, ó, Q de t é igual. Quem é esse Azão? Esse Azão é a carga, né? Posso colocar aqui, ó, é a carga inicial, exponencial de menos beta, o menos beta é R sobre 2L, vezes o tempo, ok? Vezes um cosseno de ômega linha t mais φ. Não é isso? Sem problema algum. E esse ômega linha, vamos já escrever ele por extenso aqui, ó. Esse ômega linha, ele é a raiz de ômega zero ao quadrado menos beta quadrado, né? Que é a mesma coisa que a raiz de 1 sobre LC menos o beta. O beta ao quadrado, galera, ele vai dar R quadrado sobre... Aí tinha um 2 lá embaixo, né? 4L quadrado. Não é isso? 4L quadrado. Isso é muito útil. Aí você pode se perguntar assim, mas professor, você falou que a resistência tem que ser pequena, né? Pequena quanto? Bom, aí você tem que comparar com os valores do próprio circuito. Para você saber pequena quanto, você precisa do seguinte, ó. A gente sabe que esse ômega linha aí, ele é um cara positivo, legal? Ele é um cara real. Então, esse termo aqui dentro, ele tem que ser positivo. Se ele tem que ser positivo, isso quer dizer que 1 sobre LC tem que ser maior do que R ao quadrado sobre 4L quadrado. Tá? O que nos leva ao seguinte. Tira a raiz quadrada de todo mundo, né? Primeiro posso cancelar, né, esse L com esse L de cá. Posso passar o L multiplicando ali. Então, e o 4 também. Então fica assim, ó. Esse R quadrado, tirar a raiz não, vou deixar em termos do R quadrado. Esse R quadrado tem que ser menor que 4L sobre C. L sobre C. Ou, em termos de raiz quadrada, a resistência do circuito tem que ser menor do que 2 vezes a raiz de LC. Pronto. É assim que você, então, determina o quão pequeno tem que ser o seu resistor. Tá bom? E aí, galera, o comportamento aqui do circuito vai ser aquilo que eu estava falando, ó. Nós vamos ter uma solução. Nós vamos ter uma solução exponencial, que vai ser um invólucro, legal? Vai determinar a amplitude, que é essa solução aqui que está tracejada, estão vendo? Esse cara aqui é a exponencial de menos beta t, tá bom? E aí vai ter uma queda. O que tem dentro desse invólucro aí? Nós temos a oscilação do cosseno. E aí percebam que a oscilação da carga elétrica, ela vai sendo determinada pela exponencial.
até que chegar num tempo tendendo a infinito, a carga vai a zero. A zero. Esse vai ser sempre, na maioria das vezes, o problema que vocês vão lidar, tá bom? Caso perguntem para vocês se o circuito tem amortecimento crítico ou subcrítico, é isso que vocês vão acabar avaliando. Esse cara aqui é o chamado subamortecimento. Eu posso ter também um outro tipo de amortecimento que agora ficou fácil de enxergar. Ó. Eu posso ter um cara chamado amortecimento crítico. Que acontece quando a sua resistência, vamos supor que você vai aumentando o valor da resistência. Vai aumentando o valor da resistência, você vai fazendo a resistência ficar cada vez mais próxima desse valor aqui, ó. Né? O que isso vai fazer? Vai diminuindo essas oscilações. Tá? Vai diminuindo essas oscilações. Vai chegar no momento, galera, em que o sistema ele não oscila mais. O sistema não oscila mais. Você acaba tendo o resistor consumindo muita energia do sistema, e aí a carga vai caindo, vai caindo, vai caindo, e não tem mais uma oscilação acontecendo. Esse é o tal do amortecimento crítico. Você vai ter o sistema... Está no limiar da oscilação, beleza? Ele está quase oscilando, mas ele não oscila. O sistema, então, está na iminência de oscilar. Beleza? Mas não oscila. Deixa eu completar aqui, ó. Mas não oscila. Porque se ele oscilar, ele volta a ser subamortecido, tá bom? Mas não oscila. Nesse caso, então, já dá para saber o que está acontecendo, né? Nesse caso, eu posso dizer que o beta ele vai ser exatamente igual à frequência natural, tá certo? A resistência, então, vai ser exatamente a 4 vezes a raiz de L sobre C, tá bom? E a minha figurinha, ela passa a ser assim, ó. É o momento, galera, em que a gente tem a queda mais rápida da carga, tá? Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o amortecimento crítico, ou circuito criticamente amortecido. Você tem aí uma queda muito rápida da carga do seu capacitor, beleza? E num tempo t igual a zero, você acaba tendo de novo o capacitor completamente descarregado. Existe ainda, só para ilustrar todos os problemas, existe ainda um terceiro caso chamado de superamortecimento. Superamortecimento. Esse é o caso em que o parâmetro de amortecimento ele é tão grande que ele prevalece sobre a oscilação. Tá? Então, o amortecimento prevalece sobre a oscilação. Ou seja, o nosso beta passa a ser maior do que o ômega zero, legal? E, consequentemente, a resistência do circuito passa a ser maior do que 4 vezes, 4 não, é 2 vezes a raiz de L sobre C.
4 vezes a raiz de L sobre C. E aí você tem agora uma queda bem lenta da carga. Você vai ter algo parecido com isso aqui. Aqui, ó. Esse é o gráfico de um circuito super amortecido. Fazendo analogia, você já viu aquelas portas de... Como é que fala? Aquelas portas de portaria mesmo, que tem um amortecedor lá em cima, na quina. A pessoa regula aquilo ali para duas maneiras. Ou você faz com que o amortecimento seja de tal maneira que a porta ela desça rápido e feche e não passe, porque se ela passa, ela oscila, e aí quando ela oscila, em torno da posição de equilíbrio, ela oscila até parar. Isso é o subamortecimento, né? Você tem, quando o amortecimento é muito grande, aí você solta a porta, ela vai caindo bem lentamente. Vai diminuindo, até chegar na posição de equilíbrio. Isso aí é o superamortecimento. Agora, se você quer que a porta ela feche o mais rapidamente possível, o que você faz? Você regula lá o amortecimento para que ele fique igual à frequência natural. Aí ela vai cair bem rápido e para. Beleza? Essas são as 3 possibilidades de amortecimento dentro de um circuito. E qualquer sistema, galera, com amortecimento é assim, tá? Qualquer sistema com amortecimento, você pode ter essas situações aí. Deixa eu ver se vocês têm uma pergunta aqui. Ah, já foi, né? Beleza. Tudo bem, galerinha? Alguma dúvida aí? Fala, seu Pedro. Professor, eu tenho 3 perguntas. A rocha. O que eu me perdi quando o que o W0 que o senhor estava falando? E também aquele... Você pode voltar um slide? Volto. Mais um, acho que é mais um. Esses As aí eu não entendi. E eu entendi que o senhor fez a combinação das soluções e tudo. Aí, mas o A ali, as constantes, eu não entendi direito. E a terceira não acho que é mais matemática, mas, tipo, por que a unidade imaginária tá fazendo efeito no sistema físico? Beleza, então vamos por partes. Primeira pergunta. Esse ômega zero, você viu que aqui atrás, ó, quando a gente fez o problema sem amortecimento, a gente encontrou uma frequência das oscilações dada por esta equação bem aqui, 1 sobre LC. Uhum. Isso quer dizer que, se eu não tiver amortecimento algum, o meu sistema ele oscila com exatamente essa frequência. Pronto. Aí, quando a gente bota o amortecimento, surge esse mesmo termo aqui, 1 sobre LC. Então, a gente passa a chamar esse cara de frequência natural, porque é a frequência que teria se não houvesse nenhum amortecimento. Chama ele de frequência natural. Por quê? Porque com o amortecimento, a frequência do sistema não é mais a frequência natural. A natural, então, é só uma frequência de referência. É um parâmetro. A gente olha, sem oscilação, eu tenho isso. Beleza. Então, eu vou chamar isso aqui de natural. Com o amortecimento, eu vou ter outra frequência. E quem é essa outra frequência? É esta que a gente definiu aqui, ó. Este ômega que a gente definiu bem aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Essa aqui vai ser a frequência de oscilação do novo sistema com amortecimento. Tá vendo aí? Sim. Aí, beleza. Então, por isso que a gente separa. Eu tenho 2 frequências. Uma chamada de frequência natural, que é a frequência que seria sem oscilação, e outra que vai ser a frequência do sistema propriamente dito. Beleza. Agora, essas constantes, elas aparecem por quê? Porque, dependendo da condição inicial, eu posso ter amplitudes diferentes, matematicamente, para essas constantes, tanto A1 quanto A2. Então, a gente joga essas constantes aí de uma maneira genérica. Tá? Eu tenho uma constante envolvendo
a raiz R1 e eu tenho uma constante envolvendo a raiz R2. Então eu chamo de A1, A2. E aí como é que eu descubro isso? Condição inicial. Aí eu tenho lá, em T igual a zero, a carga Qzão corresponde à metade da carga completa do seu capacitor. Então você joga isso aí, beleza? E descobre quem são esses As. É a condição inicial. Diga. Mas os As, então, não são aqueles do seno ao quadrado lá que fez no sistema sem amortecimento? Não, eles são apenas os constantes constantes iniciais. Ah, entendi. Das integrações, né, que faz da própria da IDEO. Uhum, sim. Isso, exatamente, da própria IDEO. Aí depois a gente interpreta elas, né? Que como a gente está calculando aqui a carga elétrica, então certamente essas constantes Azão, A1 e A2, elas são unidades de carga, né? E elas correspondem ao quanto de carga tem em algum determinado instante de tempo. É mais ou menos isso que elas representam. Eu estava pensando que era aqueles o seno lá, o seno ao quadrado e cosseno do indutor e do capacitor. Não, ali vão aparecer só quando você calcular a energia. Aqueles senos quadrados, cossenos e cossenos. Só quando calcular a energia. Eu confundi. Beleza. Última pergunta, então, é a questão do I, né, que você falou? Porque ele não é imaginário, e por que ele tá fazendo negócio físico? Pois é, bicha, porque olha só como a coisa ela faz muito sentido. A minha solução é essa vermelha que está aí na sua tela. Essa é a solução geral, beleza? Para um sistema amortecido. E aí eu tenho esses ômegas aqui dentro. Só que da forma como esses caras estão, eu não sei quem são esses ômegas. Esses ômegas, eles podem ser positivos, negativos, eles podem ser imaginários ou não. Né? Por quê? Porque isso aqui é apenas uma solução matemática. É apenas uma solução matemática. Quando a gente define esses ômegas através dessa equação aqui, ó. Cadê? Vou colocar ela aqui no cantinho, depois eu apago, tá? O ômega ao quadrado. Deixa eu botar dentro da raiz que fica mais fácil de enxergar. O ômega, que é o que está na exponencial, corresponde a uma raiz de beta menos o ômega zero quadrado, eu tenho que levar em consideração o seguinte: se esse cara aqui for maior do que o outro, o termo negativo for maior que o termo positivo, vai aparecer uma raiz de um número negativo. Né? E a raiz de um número negativo está aqui, ó, identificada como sendo o I. Ela já apareceu bem aqui. E por que ela é importante? Porque existe uma diferença muito grande entre você escrever uma coisa do tipo exponencial de, vamos supor, de K vezes T e uma exponencial de IK vezes T. Cara, isso aqui, ó, é extremamente relevante para a sua solução. Por quê? Porque se eu tenho uma exponencial apenas com um número real lá em cima, eu tenho um comportamento do tipo crescente ou decrescente. Isso aqui é fundamental. Fundamental. Agora, se eu tenho uma exponencial com um i, bicho, esse i, ele muda tudo. Esse i, ele muda absolutamente tudo. Porque esse i agora, ele transforma a minha solução numa oscilação. Tá? Então, o I não tem significado físico. Cara, não é bem assim, né? Depende. Onde ele aparece, ele pode trazer interpretações físicas para a gente. Se eu tenho uma exponencial imaginária, eu tenho uma oscilação. E oscilação é totalmente diferente de uma queda exponencial. Tá? Isso vai ser muito importante quando vocês forem estudar física quântica também. Porque na física quântica você pode ter uma oscilação imaginária, né, uma oscilação, uma solução com exponencial imaginária, em que você tem uma oscilação do problema. Ou você pode ter uma solução exponencial, em que a coisa cai
né, vamos botar assim, com a distância. Tá? Então, esse I, ele faz toda a diferença no nosso problema. Toda a diferença no nosso problema. Se ele for, por exemplo, pensa só, professor, e se eu não tiver amortecimento? Olha para essa equação aqui de novo. Ômega é igual a raiz de beta 2 menos ômega 0,2. Se eu não tenho amortecimento, esse cara aqui é zero, né? Isso quer dizer que o ômega do meu sistema corresponde à raiz de menos ômega 0 ao quadrado. E tem que ser menos ômega 0 ao quadrado. Por quê? Porque isso aqui tem que ser igual I ômega 0. Tem que ser igual a I ômega 0. Por quê? Porque quando eu colocar aqui, ó, eu tenho que ter uma oscilação. Por quê? Porque eu não tenho nada que atrapalhe a oscilação. Então, esse I, ele é obrigado a aparecer lá na exponencial quando eu tenho que ter alguma oscilação. Se ele não aparece, eu não tenho oscilação. Faz sentido, Pedro? Acho que sim, né? Então o I ele tá mostrando que a solução tá oscilando, né? Exatamente. Uhum. Aí Exatamente. oscilando de acordo com o tempo, então, com o tempo. Então, porque você fez aqui, por isso que eu tava falando do seno e cosseno ali, né? Ali no A, porque o senhor botou aquele que o E elevado a I vezes K e tudo, era igual ao seno de Ió mais cosseno de I vezes seno de teta lá e tudo. Uhum. Aí eu pensei que era nesse aí. Mas agora aí melhorou agora. Não, é o I. Esse, por exemplo, quando a gente escreve assim, ó, deixa eu mudar aqui de coisa. Quando a gente escreve exponencial de I ômega t, né? O que é isso? Isso aqui é o cosseno de ômega t mais I seno de ômega t. Então, olha aí a sua solução oscilatória aparecendo. Você não pode fazer isso com simplesmente isso aqui, ó. Você não pode fazer. Então, esse cara não é oscilação. Esse cara é oscilação. Sim. Ficou melhor, poxa. Ficou bem melhor agora. Bonito, né? É muito bacana. É diferente, né? E a gente vai usar muito. Vocês vão usar muito essas ideias agora do meio do curso para o fim do curso. Vocês vão usar bastante, tanto em mecânica clássica, quanto em física quântica. Isso aí vai reinar um pouquinho. Inclusive também lá em teoria eletromagnética, porque em teoria eletromagnética vocês vão fazer as equações de Maxwell, né? As equações de Maxwell são equações de onda também. Então, vocês vão ter oscilações, então vai ter esse exponencial imaginário aí também. Então, pode se acostumar. Eita. Vai ser grande a luta. Vai, cara, mas é uma luta compensatória, você se sente bem depois. Eu espero. Fechou? Fechou, Deixa professor? eu parar a gravina. Alguém tem mais alguma dúvida que queira deixar registrada aí para, para todas as outras pessoas que estão em outro espaço-tempo que vão assistir vocês? Tá, então deixa eu parar gravações. Aproveitando, peraí. Aproveitando. E aquela transformada de Laplace lá também não funciona também? Não aplica ela aí? Na parte do amortecimento, tu fala? É. Que ela vai também oscilar e tudo, né? Vai também. Vai também. Acho que funciona, cara. Tenta depois rascunhar ela no papel. Tenta Vou tentar aqui. Vou tentar. Tenta rascunhar. Aí a gente vai conversando sobre ela.
Isso, nos exercícios as dúvidas vão aparecer bastante. Eu já vou até escolher, aqui acabando a aula, vou colocar lá para vocês tentarem fazer. E aí, galera, assim, tentem fazer, porque na próxima aula a gente já começa a complicar bastante, porque na próxima aula a gente vai ter, além do R, L e C, a gente vai botar uma fonte junto. Isso vai trazer, cara, uma nova visão dos circuitos elétricos, porque o pau vai quebrar. A gente vai ter que resolver com fasores. Então, tentem já pegar a manha desse circuito aqui que a gente está vendo. Beleza? Então, dado o recado,